Boa noite, irmãos. São 7h15. Vamos iniciar então o nosso momento de oração, também desafiando os amados irmãos para estarem lá no grupo da igreja, vocês estarem já compartilhando, por gentileza, os seus pedidos, mas também compartilhando, tá bom, seus agradecimentos. Isso estimula bastante, tanto a buscarmos mais ao Senhor, buscando a Ele em oração individual, em oração conjunta, mas também, além do buscar, nos dá uma sensação, nos dá aquela atmosfera de confiança que todos nós tanto precisamos nesses tempos em que nós estamos vivendo. Então, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja com cada um dos irmãos, tá bom? Então, deixem lá no WhatsApp da nossa igreja ou no WhatsApp privado meu e do pastor Rafael. Você pode deixar seus pedidos para nós estarmos apresentando aos grupos, tá bom, dos irmãos e estarmos orando uns pelos outros. Eu quero iniciar esse momento agora, tá bom, de oração, mas também de reflexão da palavra de Deus, lendo um salmo de agradecimento em Filipenses, ou uma oração de agradecimento, ou uma doxologia, como eu havia mencionado, tá bom, na pregação de domingo à noite. Então eu quero começar esse momento citando para todos o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 20. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Tá bom? Então, que Deus esteja com cada um. Quanto vocês em seus lares. Eu espero que no período em que nós estamos vivendo, de quarentena, nós estejamos redescobrindo o valor da reunião familiar ou do culto familiar. Que nós estejamos redescobrindo essa ferramenta tão maravilhosa que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Vamos então fazer uma oração, tomando como base as palavras: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Vamos então trabalhar com isso? Então vamos lá. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade. Obrigado porque nessa noite nós podemos buscar a Tua presença e podemos, Senhor, juntos nos animar como corpo, nos animar como comunidade, nos animar como, Senhor, Tua igreja, a igreja do Teu Filho aqui neste mundo. Então, alcance, Senhor, os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, nessa live, ou os que assistirão posteriormente os vídeos. Esteja, Pai amado, com a vida deles, os abençoando. Obrigado porque chegamos até aqui e obrigado porque o Senhor continuará seguindo nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando. Então, Pai, recebe nesta noite a nossa oração como um sacrifício suave à Tua presença, mas também, Senhor, abençoa-nos para que leiamos Tua palavra e ao lermos sejamos sábios a colocar em prática. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor esteja com cada um dos amados irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa, olha só. Boa noite aos irmãos que já entraram aí. Eu vou desligar aqui os comentários para que não fique em cima da minha visão. Ok, irmãos, então que bênção é essa de podermos agora, tá bom? Ainda somos poucos, deixa-me só colocar aqui do lado do computador o Instagram para que eu venha acompanhar a transmissão e veja o que vocês estão assistindo, tá bom? Então, começamos essa noite lendo uma oração de agradecimento, a oração do apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Bom, eu li justamente essa passagem aí para que nós tenhamos uma ideia daquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta nos 3 últimos versículos da sua carta escrita aos Filipenses. Confesso que, de certo modo, a parte que nós estamos lendo e refletindo nessa noite, ela é às vezes esquecida
e até mesmo desprezada por nós quando nós estamos meditando nas Escrituras. Isso não é de agora, tá bom? Já tenho notícia de cópias antigas das Escrituras que as pessoas, quando faziam as cópias, deixavam às vezes as saudações das epístolas de fora, os nomes que Paulo citava, tá bom? A maneira como Paulo interagia, como se isso não fizesse parte do viver da igreja e da teologia que Deus estava produzindo através dos apóstolos na igreja, tá bom? A carta não encerra no versículo 20, onde o apóstolo Paulo faz aquela oração: ora a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um ponto alto, tá bom? Da epístola. É como se nós percebêssemos a epístola toda como se fosse um terreno cheio de pontos altos, de pequenos picos, tá bom? O pico mais alto, ou a montanha mais alta de Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. O exemplo de Cristo, um pouco sobre o seu sacrifício, um pouco sobre o seu derramar por nós ali na cruz. Bom, a encarnação de Cristo, mas também a sua morte. O que nós podemos ver, então, que há outros pontos altos dentro da carta. O capítulo 4, versículo 20 tem esse outro ponto alto, que é um louvor a Deus. Lembre, fazendo um pouquinho a ligação com a mensagem de domingo à noite, que a gratidão, o agradecer, tem um poder enorme sobre nossas vidas. Bom, o agradecer ou o agradecimento são bênçãos para nós. Nós deixamos muitas vezes de compartilhar bênçãos com os irmãos. Muitas vezes nós deixamos de compartilhar ou de agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelo tão bom que é a gente ter a bênção, né? Receber a bênção, aquilo pelo qual nós oramos, aquilo pelo qual nós tivemos tempo, energia, recursos. É muito bom, sim, maravilhoso termos as bênçãos. Mas nós não podemos esquecer que a maior de todas as bênçãos é o próprio Deus. O abençoador é maior do que a bênção dada. Então, quando a gente tem esse ponto alto no capítulo 4, versículo 20, logo em seguida vem Paulo se despedindo. A maneira como o apóstolo Paulo está tratando aqui esses irmãos nos deixa lições sobre cordialidade e a bênção do Senhor. É sobre esse tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Cordialidade e bênção do Senhor, tá bom? Então, pegar os dois. O que é a cordialidade? Bom, a palavra cordialidade tem na sua raiz a ideia de coração, bom? A ideia de sentimento, mas também a ideia de sensatez. Tratar alguém cordialmente não é apenas tratar alguém com respeito, com toda aquela etiqueta, digamos assim, que os padrões sociais eles exigem de nós. Nós temos um grande afeto pelos nossos pais e nós o tratamos de uma forma cordial, tá bom? Temos uma grande consideração pelos nossos líderes e os tratamos de uma forma cordial. Temos um grande afeto pelos nossos filhos e o tratamos de forma cordial. Então é interessante isso, tá bom? Mesmo que nós não tenhamos, tá bom, grandes afetos ou grandes proximidades com aqueles que nos querem maus, nós deveríamos procurar também tratá-los com cordialidade. Essa cordialidade que eu quero tomar, não apenas desse trecho final da Epístola de Paulo aos Filipenses, mas eu quero fazer uma retomada com outras partes daquilo que o apóstolo Paulo menciona aqui na sua carta. A cordialidade, ela é muito necessária para resolver aqueles problemas que lá no início, quando nós estávamos entrando nesse período de quarentena, nós trabalhamos com vocês nas primeiras mensagens. Daí eu faço um apelo a você. Bom, se as mensagens foram edificantes para você, compartilhe essas mensagens. Vá sempre lá no YouTube da nossa igreja, tá bom? Copia lá o link e compartilha pelo Facebook, compartilha pelo Instagram, para que a palavra que foi pregada e edificou a sua vida também seja bênção para outras pessoas, tá bom? Então vamos utilizar desses meios que o Senhor tem nos dado.
Uma grande lição que eu tiro para mim nesse período de quarentena é que eu devo utilizar mais as redes sociais para a pregação do Evangelho, para a capacitação dos obreiros de Cristo, da Igreja de Cristo, para tentar alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, igreja, vamos estar alerta, tá bom? Ao voltarmos, não deixaremos de ter lives, ao voltarmos para nossos cultos padrões, não deixaremos de ter transmissões, as manteremos, tá bom? Como um recurso a mais para pregarmos o nome do Senhor. Mas trabalhando aqui, a cordialidade. Se você voltar um pouco comigo para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, nós estamos vendo que havia pessoas na igreja de Filipos, que não tratavam Paulo com cordialidade. Essa cordialidade que faltava a eles está nos versículos de número 15, tá bom? E digamos 16 do capítulo 1. Aqueles efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Então havia pessoas em disputa com o apóstolo Paulo, não concordando com apenas o padrão que ele pregava, mas muitas vezes com suas ideias e seu próprio comportamento, com o fato dele utilizar muitas vezes o título de apóstolo, mesmo não tendo sido participante do colégio dos 12, digamos assim, da companhia que os 12 tiveram junto ao Senhor Jesus Cristo. Então pessoas faltavam com a cordialidade em relação ao apóstolo Paulo. Como Paulo trata essas pessoas? É interessante ver nesse trecho aqui, tá bom? E em outros que nós iremos destacar. Mas vamos voltar lá para o texto principal que nós estamos expondo, que é o capítulo 4, versículo de número 21 em diante. São os 3 últimos versículos da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Onde está a cordialidade lá? Vamos lá. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso louvor. A cordialidade descrita aqui pelo apóstolo Paulo, ela está num lugar bem estratégico nessa carta. O capítulo 4, versículo 20, exalta a glória de Deus Pai em realizar todas as coisas que Paulo destacou na carta aos Filipenses. Ele está edificando a sua igreja, da sua igreja buscar a santidade. Então, que nós venhamos a dar a Deus Pai glória pelo século dos séculos. Comecemos isso hoje, não deixemos para a eternidade que estará aí à nossa frente, mas que comecemos a louvar o Senhor, a dar glória ao nome de Deus Pai por tudo que Ele realiza na vida dos crentes do passado, na vida dos cristãos agora, nesse nosso presente. Vamos dar glória ao nome de Deus. Então marca desse ponto. Do outro lado, digamos, nós temos um outro pico alto dentro dessa epístola. Qual é? É o desejo de Paulo, os votos de Paulo, digamos assim, para que a graça do Senhor esteja com o espírito daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja. Então, a cordialidade está nesse meio, entre a glória e a graça está a cordialidade. Muito interessante. Vamos voltar um pouco para trabalhar essa questão da saudação, tá bom? De tempos em tempos, os homens têm mudado a forma de cumprimento em relação aos seus superiores, aos seus entes queridos. Hoje mesmo, no nosso mundo, nós temos formas distintas de fazer agradecimento às pessoas. Eu lembro de uma obra que eu li quando criança, sobre etiqueta, sobre forma de comportamento. Interessante que há lugares na África onde as pessoas deixam a sua túnica cair, de maneira que venham a mexer com o ombro, e aquilo é uma forma de saudar as pessoas ali. Já outros lugares, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, a gente brincava com eles, dizendo que nós íamos dar beijo de esquimó. Então tocávamos a ponta do nariz na ponta dos filhos, né? É um costume, não sei se fato ou não, mas que os esquimós teriam então a ideia de cumprimentar, né? Colocando o seu nariz na frente do nariz de outras pessoas. Há várias formas de cumprimento na face da terra, mas o que é que está por trás dessa forma de cumprimento? Bom, tanto como etiqueta social e agora também em relação ao viver da igreja. Bom, a cordialidade. A cordialidade, ela é um esforço que nós devemos estar fazendo para vivermos em paz com as pessoas.
Lembre que um dos grandes problemas que a igreja de Filipos enfrentou foi a discórdia, foi o desentendimento. Então, para vencer a discórdia, precisamos da glória de Deus, da graça de Deus e precisamos nos esforçar na cordialidade. Não apenas no cumprimento, digamos assim, que muitas vezes pode esquecer o que está dentro dos nossos corações, mas um sentimento, mais um interesse, mais um foco a perseguir, que muitas vezes lute contra a sua natureza. Bom, pela nossa natureza pecaminosa, o que devemos fazer pela lógica do mundo? É pagar o mal com o mal. Pela lógica do reino de Cristo, não. Nós somos incentivados a buscar a cordialidade. Nós somos incentivados a tratar os outros melhor do que nós somos tratados. Ou como o próprio Senhor Jesus Cristo fala lá no Sermão da Montanha, que nós devemos tratar aos homens como nós desejamos ser tratados. Então, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então vejam que nós somos incentivados em vários momentos a buscar a cordialidade, ao comportamento que vai acompanhar o nosso sentimento de fraternidade, a nossa convivência e assim tornar melhor o andar da Igreja de Cristo, tornar melhor o andar ou o comportamento dentro da igreja. Cordialidade é algo que não custa muito, mas algo que nos falta tanto e algo que pode gerar na vida das pessoas amarguras, desapontamentos. Cordialidade. Como numa igreja que havia pessoas que eram contra Paulo e outras a favor. Como em uma igreja, que a gente pode observar no caso de Evódia e de Sintique, que estavam apartadas por algum tipo de assunto que é necessário, devido à gravidade, digamos, desse assunto, o apóstolo Paulo rogar pessoalmente as duas, não apenas de uma forma geral para ambas, mas Paulo incentiva em fazer para as duas. Lembrem, assistam lá, tá bom? A mensagem sobre o capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Vejam como o apóstolo Paulo, ele pede as duas, a Evódia e a Sintique. Ele não fala de uma maneira geral, ele fala de uma maneira específica. Então, diante de uma igreja que enfrenta essa dificuldade de relacionamento, nós temos aqui Paulo pedindo que haja cordialidade entre eles. Eu sei que esse é um ponto comum das cartas daquela época, tá bom? Existe um certo padrão para as epístolas, ou as cartas da época, que normalmente são uma saudação, como um direcionamento, como o apóstolo Paulo, ou apresentação, como o apóstolo Paulo nos faz ver em capítulo 1. Aí nós temos depois um agradecimento, capítulo 1, versículo 3, e temos o desenvolvimento da carta, do assunto, e por fim temos a despedida. Bom, o apóstolo Paulo segue o padrão da época em relação a epístolas, mas não apenas ele, como também vários outros autores, tá bom, inspirados por Deus, tanto os apóstolos quanto aqueles mais próximos deles que produziram livros canônicos, como Marcos, como Tiago, como Judas, como Lucas, eles pegaram de formatos literários, tá bom? De biografias, de cartas, de livros de crônicas de viagem, como no caso do livro de Atos dos Apóstolos, como a literatura de ficção visionária e ao mesmo tempo estimulante da época, um movimento chamado apocalipticismo. Quem nos deu o livro de Revelação, ou no livro de Apocalipse, é revelação do Senhor, mas também é o gênero literário da sua época. Deus se apropriou desses gêneros literários da época e em cima desses gêneros literários o Senhor levou que, ora, eles seguissem toda a cartilha, digamos assim, de como aquele texto era escrito, mas em outros momentos Deus quebrou o padrão, porque Ele tinha algo a ensinar, porque Ele tinha algo a mostrar aos seus servos, utilizando da literatura da época, os gêneros literários ou textuais da época. Então aqui, que nós já teríamos, por exemplo, um final de uma epístola, o apóstolo Paulo vai trabalhando, como eu já peguei a figura logo no início, de um terreno cheio de cordilheiras, cheio de pontos altos, para ele mostrar ênfases que são necessárias dentro da igreja.
E eu volto a dizer, logo após glorificar ou chamar aqueles homens e mulheres para dar glória ao Deus Pai por toda a eternidade, ou pelo século dos séculos, ele toca nesse ponto. Saudai, como diz o versículo número 21, cada um dos santos em Cristo Jesus. Imagine isso sendo ouvido por Evódia e Sintique. É um reforço ao que o apóstolo Paulo disse. Imagine agora isso sendo ouvido pelas pessoas que criticavam a Paulo, que eu mencionei lá no capítulo 1, dos versículos número 19 e 20. Tente imaginar como essa mensagem aí de cordialidade, de um cumprimento, não apenas para você satisfazer uma etiqueta social, mas uma maneira de você mostrar às pessoas verdadeiro interesse, verdadeira simpatia. Você, como a própria palavra diz, você compartilhar de interesse pelo outro, mas de um interesse sadio, não um interesse egoísta. Então, quando Paulo pede saudai uns aos outros, ele mostra como isso é válido, é importante para a vida daquela igreja, porque ele acrescenta a expressão em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus, ela pode significar tanto a esfera, tá bom? Onde nós todos devemos estar localizados. Como assim a esfera? Todos nós devemos lembrar que, apesar das diferenças que nós temos, todos nós somos igrejas de Cristo. Todos nós somos servos do Senhor. Então, todos nós fomos colocados em Cristo. E então, em Cristo Jesus, tá bom? Ou nessa esfera de relacionamento, de compromisso, de mudança, de ligação que temos com Cristo. Lembra que nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Lembra que nós somos os galhos e Ele é a videira verdadeira. Então há uma ligação que o apóstolo Paulo utiliza, várias figuras para tentar demonstrar como é o relacionamento dos cristãos para com o seu mestre, para com o seu Senhor. Então quando Paulo diz saudai cada um, então, olha só, ninguém deveria ser colocado de fora. Saudai cada um em Cristo Jesus. Essas palavras são tomadas de uma forma diferente dos cumprimentos padrões que eram utilizados no final das epístolas daquela época. Saudar alguém em Cristo Jesus. Tá bom? Então, saudar alguém dentro dessas explicações que acabamos de mencionar. Lembrar que nós somos um em Cristo. E nós devemos procurar essa cordialidade, apesar das nossas diferenças, porque somos um em Cristo Jesus. Isso é muito importante você perceber, porque vários mandamentos ou orações ou pedidos do apóstolo Paulo, elas são acrescidas ou acrescentadas com essa expressão. Basta, talvez, lembrar que talvez na minha cabeça agora vem como mais rápido, mas talvez você tenha lembrado, é o texto de Efésios capítulo 6, versículo de número, que nós temos aqui, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha só, a obediência, como a cordialidade, eram práticas necessárias ao bem-estar daquela igreja, daquela sociedade. Só que quando o apóstolo Paulo pede isso, ele insere uma nova ideia, ele insere uma nova categoria, um novo padrão. Se os filhos daquela sociedade já deveriam estar obedecendo aos seus pais, agora aos cristãos que são filhos, pesa ou entra agora nessa equação, entra agora nesse modo de viver, uma maneira de obedecer aos pais que aqueles que não têm Cristo não conhecem. Então, voltando para a carta aos Filipenses, saudar cada um dos santos em Cristo Jesus. Então, manter a cordialidade, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Manter a cordialidade, porque apesar das diferenças de opiniões que nós tenhamos, o texto diz que cada um de nós é santo em Cristo Jesus. Isso é muito importante porque ajuda-nos a ligar o final da carta aos Filipenses com o início da carta aos Filipenses. Olha só o que nós temos aqui, tá bom? No capítulo 1 de Filipenses, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele começa e termina a carta chamando aquela comunidade cristã, aqueles membros que, apesar das dificuldades que eles estavam experimentando, eles os chama de
santos em Cristo Jesus. Estamos num processo de santificação. Estamos buscando crescer e nos tornar semelhante a Cristo Jesus. Então, quando tivermos algum problema de relacionamento para com os irmãos, nós devemos lembrar que tanto nós quanto eles estamos crescendo espiritualmente. Isso não deve ser usado como uma desculpa, tá bom? Para você não buscar a correção para si mesmo, e nem servir de bênção de correção para o outro. Espera lá, nós não estamos dizendo que, já que somos chamados em Cristo Jesus, então se o irmão, tá bom, errou, passa a vista grossa porque ele é um santo, tá bom? A gente não vai falar mal dos santos em Cristo. Não é esse tipo de coisa que nós estamos mencionando, e eu duvido muito que isso seja o que Paulo está mencionando. Porque Paulo está chamando aquela igreja de santos em questão que nós podemos pensar em posição em Cristo Jesus. Mas junto a essa posição em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo detalhou em diversos momentos na carta que eles estavam em crescimento, que eles estavam em desenvolvimento, que eles estavam vivendo etapa por etapa do seu crescimento cristão, e isso eles deveriam investir tempo, recurso, mas também deveriam confiar em Deus, porque esse crescimento, essa progressão deveria ser contínua na vida daqueles homens. E essa continuidade ou essa progressão pode ser vista, por exemplo, no versículo de número 6 do capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seja a participação que aquela igreja em Filipos tinha em relação ao ministério de Paulo, ou se Paulo está falando de toda a vida cristã, da fé que eles receberam, da salvação em Cristo Jesus, o fato é que Paulo está mostrando que há progressão, há crescimento. Já somos santos em um certo sentido, mas estamos ainda em busca da santidade em um sentido que nós não conseguimos experimentar plenamente nesse mundo, que é ter a imagem de Cristo totalmente formada em nós, de vivermos jamais como Cristo e não estarmos em momento algum mais inclinados ao pecado. Então ele nos chama para uma bênção futura, ele nos chama para algo que, embora seja futuro, já podemos experimentar aqui. Então a cordialidade, por mais difícil que seja para você experimentar, lembra que faz parte do seu crescimento espiritual. Lembra que faz parte de Cristo tornar você quem Ele quer que você seja. Ou como certa vez eu ouvi, Deus me ama tanto que me salvou do jeito que eu sou. Mas Deus me ama mais ainda, que não vai deixar que eu siga sendo o Marcos. O plano de Deus para a minha vida é que Marcos pareça mais com Cristo. Então, apesar de ter anos de leitura, apesar de já ter alguns cursos, tá bom? Eu tenho que reconhecer o quanto eu ainda tenho que crescer para parecer mais com Jesus. E a cordialidade é uma das últimas lições que o apóstolo Paulo mostra aqui, que aquela igreja precisava lembrar para parecer mais com Jesus. Saudai cada um em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Bom, como Paulo ainda estava fazendo planos, tá bom? Para dentre breve, como diz o capítulo 2, versículo 19, enviar Timóteo e Epafrodito, eu não me pergunto se as pessoas que estavam com Paulo a escrever essa carta não fossem Timóteo e Epafrodito, pelo capítulo 2, versículo 19. Tá bom? Pelo capítulo 1, sim, é Timóteo, ele está até lá no endereçamento da carta, ou na apresentação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mas imagine, Paulo, mais uma vez, para trabalhar aquela ideia da unidade que aqueles homens e mulheres tanto precisam, ele relembra, aqueles homens da igreja de Filipos, que eles deveriam, homens e mulheres, buscar a unidade, como Paulo deseja, tá bom? Assim com aqueles que estão com ele, que isso seja realidade na vida daquelas pessoas. É como se fosse um último incentivo. Paulo mencionou já várias vezes na carta, inclusive no capítulo 2, versículo 19, que eu acabei de mencionar, o apóstolo Paulo diz que enviaria Timóteo e Epafrodito para ajudar aquelas pessoas, e aqui fica como se fosse um último lembrete. Aqueles homens ainda seriam enviados,
e aqueles homens têm o mesmo interesse que o apóstolo Paulo tem, de que haja cordialidade entre aqueles membros ali, mas também representado pela cordialidade que aqueles homens têm para com toda a igreja. Aí o versículo 22 caminha para dizer assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É interessante ele focalizar a unidade que deve existir na igreja local, mas também a unidade que deve existir entre igrejas que mantêm a mesma doutrina, igrejas que servem ao Senhor Jesus Cristo, que podem ter pontos litúrgicos diferentes, que podem às vezes ter uma preferência diferente, mas que são igreja de Cristo. E interessante que os santos que são mencionados aqui, que também saúdam aquelas pessoas, são santos que são denominados como os santos que vivem especialmente na casa de César, ou os da casa de César. Esse trecho faz nos lembrar o fruto que Paulo produziu durante o seu confinamento e a sua quarentena. Bom, distante daquela igreja, o apóstolo Paulo não perdeu nenhuma oportunidade que Deus estava dando para ele. Prova disso, voltando para o capítulo de número 1, Paulo diz que as cadeias dele em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo mostra o quanto ele foi criativo durante o período de quarentena ou período de confinamento ou de prisão. Ele fez com que a palavra de Deus fosse conhecida de toda a guarda pretoriana. Mas também você pode perceber que Paulo teve contato e pessoas da casa de César se converteram. Alguns estudiosos mencionam que não há nenhum registro de que parentes próximos da casa de César, primos, irmãos, tenham se convertido. Segundo alguns estudiosos, isso vai ser muito comum uma geração depois que essa carta foi escrita. Então, quem seriam os da casa de César? É possível que esses da casa de César fossem, escravos de César. Embora eu tenha usado a palavra escravo, quando você tem a escravidão daquela época, embora seja uma instituição humana terrível, a escravidão, você vai perceber que, dependendo do status social da pessoa, o escravo daquela pessoa poderia ser bem ou mal tratado. Exemplo, uma pessoa vil que possuísse um certo escravo, toda a antipatia diante da vileza daquela pessoa poderia ser transmitida para o escravo. Em relação a pessoas de grande posse que possuíam escravos, às vezes isso também era transmitido. Então, por exemplo, um escravo da casa de César possuía um pouco mais de respeito do que um escravo da casa de uma pessoa mais simples ou vil, como eu acabei de dizer. Ele não deixava de ser escravo, mas ele trazia sobre si os sinais da sua servidão ou os sinais daquele que possuía o senhorio sobre sua vida. Então, desacatar ou fazer mal a um escravo de uma pessoa, você estava fazendo mal àquela própria pessoa, porque estava mexendo com algo que era dele. Lembra que na configuração da família que o apóstolo Paulo nos apresenta, tanto em Filipenses quanto em Colossos, a ideia dos escravos entra como alguém que faz parte de algum modo da família. Lembra que nós temos o pai, aí depois tem o homem em relação à esposa, marido, em relação aos filhos como pai, em relação aos escravos como senhor. Então, de alguma forma, os escravos faziam parte dali. O maravilhoso, quando lemos uma passagem como essa, é que a graça de Deus, ela encontrou, pessoas e as transformou nas camadas mais distintas possíveis. Se era possível trazer cordialidade entre senhores e escravos, vencer a discórdia, vencer as questões que poderiam afastar senhores e escravos. E note que isso é bem presente quando Paulo escreve, aos escravos e aos senhores.
Ele, por vez, coloca os dois juntos, que os escravos devem servir seus senhores, não por vista, mas como ao Senhor, e que os senhores de escravos deveriam lembrar que eles também são escravos, porque eles têm um Senhor no céu. Então é interessante essa dinâmica. O apóstolo Paulo aproveita aqui mais uma vez para mostrar as lições que a cordialidade elas nos trazem, como podemos viver de maneira pacífica, como podemos viver de maneira que agrada ao Senhor, vivendo através da cordialidade que deve existir entre irmãos, mesmo que haja diferença de opinião em irmãos, mesmo que haja a diferença de classes sociais. Os da casa de César vos saúdam. Então, lições de cordialidade são colocadas ali. E como nós tínhamos mencionado, logo no início, o que nós temos? Entre a glória e a graça. Tá bom? Temos esse vale chamado cordialidade, dentro desses dois pontos altos na carta de Paulo. Entre a glória a Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos a cordialidade. Vamos agora nos voltar para a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra graça, quando ela entra no seio da igreja cristã, ela vem traduzindo certos termos que são essenciais, que falam da bondade, mas também falam da misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Lembra que o Senhor não salvou o povo de Israel porque eles fossem mais numerosos ou mais sábios do que os outros povos. Mas Deus havia amado os antepassados do povo de Israel e Deus amava também aos filhos de Israel. Então, a graça e a misericórdia no Antigo Testamento mostram a relação desse Deus, sim, que exige que o pecado seja punido, por isso há os sacrifícios. Mas justamente nisso, no providenciar esses sacrifícios, nós podemos ver a bondade desse Deus ou misericórdia. E de certo modo, a palavra graça no Novo Testamento acaba refletindo essas ideias de bondade e fidelidade, bondade e misericórdia lá do Antigo Testamento. Então, quando dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, a bondade e a misericórdia de Jeová no Antigo Testamento, encarnou-se em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo é a própria graça de Deus aos homens. O Senhor Jesus Cristo é a própria graça e misericórdia de Deus a todos os homens. Então, se devemos olhar para a cordialidade como uma maneira de glorificar a Deus Pai, nós podemos olhar agora para a cordialidade, vendo-a como um fruto daquilo que Deus está realizando em nós. E eu acho muito válido quando o apóstolo Paulo ele encerra, logo depois que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com, não, os seus espíritos, os espíritos deles, mas com o vosso espírito. Espírito aqui talvez seja tomado como a unidade, tá bom? Ou o pensamento daquelas pessoas. É interessante que ele usa no singular. Vosso é uma palavra no singular. Embora ela remeta a vários possuidores, né? Vosso é uma palavra singular. Há vários possuidores, tá bom? Porque vosso se refere a vós, que é um tu mais uma outra pessoa. Então há pluralidade no vosso. Há pluralidade naquele pensamento. Mas ao mesmo tempo que há pluralidade naquele pensamento, há unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo deve então se encontrar como fruto na minha e na sua vida a busca por essa unidade do corpo de Cristo. E para termos essa unidade no corpo de Cristo, precisamos lembrar da cordialidade, de lembrar de não semear discórdia no meio do seio da igreja, mas procurar cada um de nós a reconciliação um com o outro. E sermos como o companheiro de jugo de Paulo, que pode também ser uma bênção para que outras pessoas, como Evódia e Sintique, encontrem a cordialidade mais uma vez. Ser como o apóstolo Paulo, que embora estivesse sendo criticado por pessoas dentro da igreja de Filipos, ele procura a edificação, ele procura a cordialidade, ele procura a correção do irmão, para que a glória de Deus seja sim alcançada ou louvada por nós, e para que a graça manifestada na cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor, realmente seja experimentada. Lembrando que somos várias pessoas, mas lembrando que apesar de sermos vários,
nós somos chamados a sermos um. Cordialidade e a bênção do Senhor. Então, penso eu que essa é uma maneira fantástica, tanto literariamente falando, quanto teologicamente falando, de encerrar essa carta. Lembrar daquilo que é tão necessário para mim e para você. A alegria é um tema na carta aos Filipenses, mas a unidade também é um grande tema nessa carta. Então, nós convidamos a você, meus amados irmãos, para nesse período em que nós estamos esperando, estamos na expectativa de podermos voltar ao nosso prédio, tá bom? Com todas as devidas precauções tomadas, nós tomarmos esse momento em unidade, ajudando uns aos outros. Temos falado dos irmãos que estão desempregados, estamos orando por eles, estamos procurando saber como eles estão. Hoje eu soube de alguns irmãos que estão doentes, vamos orar por vocês, tá bom? Tanto agora quanto depois. E por favor, meus amados irmãos, eu tenho sentido isso. Quando a gente encerra os devocionais, eu gostaria que você tivesse o seguinte comportamento. Lembra que você está fazendo um culto no seu lar. Se você não tinha o culto do culto doméstico ou a prática do culto doméstico, Deus agora está dando para você essa oportunidade, tá bom? Então, vocês compartilhem no grupo da igreja os pedidos e você pai, ou você mãe, tá bom? Ou você filho, junto com a família, peguem os pedidos e os agradecimentos e apresentem ao Senhor. Lembra que nós estamos num culto a Deus em um momento em que estamos juntos, tá bom? Então, peguem pedidos dos irmãos, não encerrem o culto agora quando essa live terminar, mas apresentem a Deus em oração, releiam esse texto ou um outro texto, agradeçam ao Senhor pela vida dos irmãos e vamos buscar mais essa unidade, vamos buscar mais cordialidade na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então agora eu quero encerrar fazendo uma oração e louvando ao Senhor por tudo que nós temos experimentado nessa noite, na nossa reflexão. Cordialidade e a bênção do Senhor. Eu louvo a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, à distância, mantermos os nossos devocionais. Que abençoe, Senhor, a cada um daqueles que estão nos ouvindo, tanto os da igreja local, da nossa Igreja Batista Regulação, quantos que ouvirão em outro momento. Também te peço por aqueles que não estão assistindo agora, mas terão um outro momento em que estarão ouvindo da Tua Palavra. Eu peço, Senhor, por essas pessoas. E também apresento em Tuas mãos, mais uma vez, os nossos irmãos desempregados, também os irmãos que estão enfermos. Tem misericórdia, Pai. Eu peço por cada criança e cada ancião da Tua igreja, por cada jovem e adulto, os solteiros e casados. Abençoa, Pai amado, toda a Tua liderança e nos guarda sempre, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Pai. Então, encerrada a nossa programação, mais uma vez eu reforço a vocês o pedido de que, por gentileza, compartilhem os vídeos do nosso canal do YouTube com outras pessoas, assinem o canal do YouTube, demos uma parada, se não me falha a memória, nós estamos com 340 ou 360 inscritos, precisamos chegar nos 1000, então, por favor, compartilhe com seus amigos de outras igrejas cristãs, tá bom? Tanto para assinarem o nosso canal no YouTube, como também de transmitirem. Se você não sabe compartilhar, por exemplo, um vídeo do YouTube, você pode pedir ao seu filho ou pode pedir à nossa equipe técnica, como o irmão Ronaldo, irmão André, estão aí nos ajudando sempre. Eu louvo a Deus pela vida deles, o irmão Luciano também. Então, vamos fazer com que este momento de quarentena seja um momento em que Deus pode ser mais ouvido por nós através das redes sociais. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo, tenham um bom restante de noite e a paz do Senhor para todos. Boa noite.